Suculentas de meia sombra. Hoje eu compartilho com vocês como eu cultivo suculentas de meia sombra no tempo e em local coberto. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. As suculentas de meia sombra, gente, eu acho um gênero, né, de suculentas, são espécies de suculentas que para mim são de muito fácil cultivo. Fácil cultivo porque elas não são tão suscetíveis a pragas. A gente dando o ambiente correto para o cultivo dessas lindezas, elas ficam muito bonitas, elas se propagam com facilidade. Qualquer lugar que a gente tenha um cantinho na casa da gente, a gente consegue cultivar elas, por elas não exigirem tanto o sol pleno, porque a maior dificuldade, né, dos cultivadores de suculentas é dar sol pleno para as plantinhas, né? É conseguir dar o sol pleno para que elas fiquem lindas e bonitas. Já essas suculentas de meia sombra, né, elas não são tão exigentes. Se você conseguir dar, né, de 4 a 5 horas de sol para elas, ou até às vezes até menos, a gente já consegue cultivá-las e elas ficarem bonitas. Então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, conversar com vocês um pouquinho sobre como eu cultivo essas suculentas, né? Quais são os ambientes que eu cultivo elas e o que eu faço para multiplicar essas lindezas. Então, fazem parte, né, desse universo das suculentas de meia sombra, as ravórtias, as aloes, nós temos algumas pendentes, né, que a gente também cultiva a meia sombra. Nós temos algumas plantinhas, gente, que são de sol pleno, mas que a gente consegue cultivar a meia sombra também, como aqui o coração partido. Eu tenho dele em sol pleno, no tempo, diretamente no tempo. Eu tenho dele a meia sombra, como esse vasinho que eu cultivo, é um vaso, na verdade é um vidro de conserva, só passei um spray, né, e eu cultivo ele mais a meia sombra. A única coisa, né, a diferença do coração partido no tempo é que ele vai ficar mais compacto, então vai depender do seu gosto. Eu cultivo das duas formas, eu cultivo a meia sombra, porque eu tenho espaço para isso, né? E eu cultivo também a sol pleno. A sol pleno eu acho que ele fica mais bonito, né? Ele não fica tão estiolado como aqui, ó. Aqui ele já tem, né, esse espaçamento maior, a gente chama disso de estiolamento. Ele fica bonito também? Fica pendente, ó. Eu já tenho ele bastante tempo aqui, né? Mas para mim, né, pro meu gosto, a sol pleno ele fica mais bonito porque ele fica mais compacto. Eu tenho também, gente, aqui, ó, outra planta que é de sol pleno, o rabo de macaco. O rabo de macaco eu tenho dele no tempo, né, a sol pleno. Tenho dele em local coberto também, mas que eu consigo dar bastante sol mesmo. Aqui ele pega sol somente no final da tarde, dá em torno de 3 a 4 horas de sol somente. É um local bem iluminado, é um local coberto. Ele está um vaso também de vidro, né? Um vidro de conserva, ó. Vocês até imaginam qual é, né? Um vidro de conserva. Não é furado. Eu controlo as regas. Então, ele já está bastante tempo aqui dentro. Eu plantei esse tronquinho aqui, ó. Todos esses brotos aqui, gente, são brotos novos, tá? Olha como é que ele já está. Os 2 vidros, que bonito. Então, né, é só você dar um local adequado, controlar as regas, que você consegue cultivar essas duas lindezas que são suculentas de sol pleno, a meia sombra. E aqui, gente, eu tenho a floração das ravórtias. Na verdade, a floração é muito parecida, tá? É uma florzinha, né, mais delicada. Olha que fofinha, branquinha com alguns risquinhos. Então, são muito parecidas, né? São praticamente todas iguais. Elas estão todas florindo. Já me perguntaram o que eu faço, né, quando elas soltam essa floração. Na verdade, algumas eu deixo, outras eu tiro, as que elas estão com a floração, porque realmente não deu tempo para tirar, gente. Mas, né, é importante ter deixado, né? Foi bom que eu deixei para mostrar para vocês. Porque tem algumas pessoas também que já me perguntaram quando ela solta a floração desse jeito, ó, se ela vai morrer, né? Porque a gente sabe que quando a suculenta ela solta a floração central, ela, infelizmente, ela vem a secar. Ela solta a floração central e depois ela morre. Mas nesse caso aqui, não foi central, foi bem pertinho,
Tá, vocês estão vendo, ó, mas não foi central. Central se fosse bem ali no meio, tá? Mais ali no meio, aí seria. Mas, geralmente, toda suculenta que solta a floração central, gente, bem no miolinho ali, ela solta brotinhos, tá? Como aqui, ó. Aqui, se acaso essas rosetas, né, viessem, né, a soltar a floração e depois morrer, mas eu já tenho vários bebês aqui dentro. Tá vendo? Aqui também, eu tenho vários bebês vindo ali embaixo na base da planta. Então, não teria problema, tá? Então, aqui eu tenho algumas suculentas de meia sombra. Olha que linda que estão. Estão maravilhosas. Esse local é um local coberto. Eu controlo as regas. Elas pegam em torno de 3 a 4 horas de sol, tá? É mais o solzinho do final da tarde mesmo, né? É um local bem iluminado, bem arejado. Olha que fofurices. E aqui eu tenho mais algumas. Essa ela melou o broto, gente. Essa é uma Haworthia venosa. Ela melou o broto, só que ela rebrotou. Olha quantos brotinhos ela soltou. Então, aqui eu posso estar retirando esses brotinhos e fazendo novos vasinhos. Aqui também eu tenho outro, ó, enchendo de bebês. Geralmente, essas plantinhas de coloração bem verde, gente, um verde mais forte, a gente consegue cultivar elas à meia sombra com facilidade. Aqui eu tenho o coração, a árvorezinha do amor. Essa eu consigo cultivar ela no tempo também, a sol pleno. E ela vai muito bem à meia sombra. Então, eu tenho um vasinho dela agora aqui à meia sombra e tenho dela também no tempo. Aqui eu tenho o colar de tartarugas, que está rebrotando. Ele estava também, nesses últimos meses, em dormência, né, soltando floração. A floração dele, gente, é esse raminho ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Vendo esse raminho ali, ó? Não uma floração tão significante, tão ornamental, né? Esta é a floração do colar de tartarugas. Então, nos últimos meses, né, no outono e inverno, ele estava mais minguadinho, não estava crescendo tanto, estava soltando muitas florações. E agora também ele já despertou para a primavera, que ainda não chegou, né, mas já está despertando. E olha quantos novos brotinhos ele já está soltando. Aqui eu fiz um vasinho recentemente, ele está enraizando ainda, tá? Então, né, ainda ele está no processo de enraizamento. E aqui não, gente. Aqui já faz alguns meses que eu coloquei. Já está soltando novos brotinhos também. Ó, né? Está muito bonito. Então, é uma planta também que você consegue cultivar à meia sombra. Deixa eu mostrar para vocês, gente, o meu vaso, né? Com o dólar. Eu cultivo ele sempre na frente da minha casa, ali na varanda. Porém, agora no outono e inverno ele ficou muito feinho, estava muito seco. Eu retirei ele dali, coloquei ele aqui atrás de casa, perto, né, de um barranco, então fica bem mais sombreado. Ele está embaixo dessa planta aqui, essa planta aqui se chama citronela, gente. Ela é muito parecida com a erva cidreira, né, que é ou cana de cheiro que a gente chama. Né? Mas essa é a citronela, ela fica bem maior, olha que grande. Então eu coloquei ela aqui embaixo, ele fica um local mais sombreado. E agora também ela está toda rebrotando, olha só. Já está na hora de eu refazer esse vaso, né? Uma planta de meia sombra, ela não tolera muito sol forte, tá? Sol forte ela não vai ficar bonita, então ela fica, né, mais bonita quando ela é cultivada à meia sombra. Ela já está aqui praticamente uns 2 meses, ela estava bem... na verdade ela estava em dormência, né? Então ela não estava se desenvolvendo. Mas agora ela já está começando a soltar novos brotinhos, olha só. Né? Então está na hora de eu retirar ele daqui e colocar ela num local né, mais bonito, um local onde ela... Não um local bonito, na verdade, para que ela fique mais bonita, né? Deixa eu ver se aqui ela não está... Ó, já está querendo até enraizar aqui no chão, gente. Ó, já tem algumas aqui que já estão soltando raizinha ali no chão. Né? E refazer esse vaso, colocar ela ali na frente de casa de novo, que ela vai ficar muito bonita. Agora vem a primavera-verão, que é a época onde ela tem o seu pleno desenvolvimento. Como o meu cultivo é muita experiência, e vocês sabem disso, né, que eu gosto de fazer experiências, eu trouxe algumas suculentas que eu cultivava em local coberto, que são totalmente de sombra, aqui por tempo.
É um local que não pega tanto sol assim, aqui ele pega o solzinho da manhã, ele pega um solzinho mais filtrado pelas árvores. Hoje, infelizmente, está nublado, gente, então nós temos as árvores aqui, ele é perto da mata, ó. É um local mais fresco, né? E agora, no outono e inverno, deu muito certo. Vamos, né? Vamos ver na primavera-verão, que agora a gente está caminhando para a primavera-verão, como esse canteiro ele vai se desenvolver, né? Como ele vai reagir. Então, eu tenho bastante plantinhas, ó, que são, né, de meia sombra, que não, né, que não toleram tanto sol forte, sol pleno. Aqui algumas ravórtias. Aqui eu tenho uma ripsalis que a gente consegue cultivar em sol pleno, mas também trouxe para cá. Algumas aloes. Aqui a espada, né, de São Jorge, ó, a mini, né? Aqui eu tenho outra. Essa é uma gastéria, gente, olha que linda que ela está aqui, maravilhosa. A aloe aristata, com bebês, olha os bebezinhos. Se deu muito bem. Eu trouxe ela para cá, ela ficou muito bonita. Né? Como elas estão recebendo água da chuva, elas estão se desenvolvendo muito bem. Coração partido, tem o coração partido aqui, tem o coração partido lá no vaso aqui atrás, ó. No vaso de cimento. Trouxe esse outro vasinho aqui com a crassula pelúcida. A crassula pelúcida, né, a gente já tem experiência de cultivar ela meia sombra, ela fica muito bonita. Ela cresce mais, ela fica mais pendente, né? Ela fica um pouquinho mais verde, ela não fica tão com as bordinhas tão avermelhadas, mas ela fica muito bonita. Trouxe também o tostão, esse é o tostão amarelo, gente, o dourado. Eu tenho que fazer o replante desse vasinho. Né? Como a gente estava no outono e inverno, então ele fica assim no outono e inverno, tá? Não é que ele está morrendo, é porque ele estava em dormência, mas eu percebo que ele já está começando a acordar, porque o centro dele já está ficando mais verdinho, ó. Ele já está começando a acordar, então eu tenho que fazer o replante desse vasinho, né? Trocar o substrato. E aqui eu tenho algumas uérnias, que também está dando certo. Elas estão muito bem. Então, vamos ver, né, no decorrer dos meses agora, que a gente vai entrar na primavera-verão, como esse canteiro aqui, maravilhoso, vai se adaptar nessas estações mais quentes, né, com um sol mais forte. Uma dica, gente, para quem está cultivando o tostão dourado, e ele tende a ficar verdinho, aqui como o meu, né? Que ele tem alguns galinhos, né? Ó, que ele está bem douradinho e tem os que já estão mais verdes. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu já fiz. Eu fiz a troca do substrato, adubei ele, estou cultivando ele a meia sombra, ele pega o solzinho da manhã. Ele gosta de um pouquinho mais de água, então, né? Eu rego ele um pouquinho mais com frequência, tá? Agora, ele está começando a soltar os brotinhos, né? Como a gente começa né? Está saindo do inverno, está começando a chegar na primavera, eles já estão se antecipando, eles já estão começando a brotar. O que eu vou fazer? Todos esses que são verdes aqui, ó, que eu perceber que eles não vão mudar, porque tem alguns que estão começando a mudar, ó. Talvez aqui no celular não vai dar ver para vocês ver, mas aqui, ó, eu percebo que ele já está mudando, ele está começando a ficar mais clarinho. Os que não ficarem bem clarinho, que ficarem verdes, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Eu vou fazer essa poda aqui, ó. Né? Eu venho aqui, tiro com o dedo, com a unha mesmo, tá? Eu vou tirar e vou deixar com que os dourados cresçam mais, tá? Que eles tomem conta do vaso. É uma dica, né? Uma dica bem legal, tá? Para vocês estarem transformando o vaso de vocês, né? Do tostão dourado em dourado novamente, né? Porque ele tem essa tendência, né? Esses mais verdinhos aqui, eles tendem a crescer mais rápido, como eles não são variegata, né? Porque aqui, na verdade, o dourado é uma versão variegata. Ele é mais claro, então ele cresce um pouquinho mais lentamente que o outro verdinho. Por isso que o verde ele toma conta, tá? Então é isso que eu vou fazer. De vez em quando eu vou vir aqui fazer uma poda, né? Tirar esses que estão mais verdinhos e deixar o dourado até que o dourado tome conta novamente. E o que eu faço com aqueles que eu podar, né, gente? Eu não vou jogar isso aqui fora, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um vasinho, colocar um substrato dentro e fazer um novo vasinho dele, tá? Então eu pego ele assim bem curtinho mesmo, coloco em um outro vasinho e a tendência é ele mudar a cor, a tendência é ele ficar dourado novamente, tá?
Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu trouxe mais suculentas de meia sombra, né? A gente tende a mostrar suculentas mais de pleno sol, mas as suculentas de meia sombra, elas são maravilhosas, né? Elas servem para forrações, elas ficam bonitas em vasos sozinhas, né? Eu estou cultivando elas a meia sombra, cultivo elas também agora no tempo, fiz um canteiro gigante exclusivo, né? Só com Haworthia, e estou cultivando no tempo. E conforme elas vão se desenvolvendo, eu vou estar compartilhando com vocês, atualizando para vocês, né, como se está dando certo, o que está dando de errado, o que eu estou fazendo para melhorar o cultivo, porque a gente também, né, tem de fazer isso. Não deu certo de uma forma, vamos mudar a forma de cultivo, vamos fazer de outro jeito para ver se a gente consegue acertar nessas lindezas. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.